Todos nós que já tivemos ou temos a companhia de um cachorro, sabemos o quão forte pode ser o vínculo que conseguimos criar com essas criaturas. Longe de ser apenas um mero animal doméstico, os cães estão presentes na sociedade humana desde antes de formarmos uma sociedade. E podemos dizer que, de certa forma, as várias culturas que surgiram no decorrer do tempo tiveram a figura canina como um componente fundamental, quer nas formas de produção, da caça, da guerra e até da religião. E nesse vídeo, iremos voltar no tempo e ver como essas criaturas de quatro patas conquistaram, por assim dizer, a humanidade. Os cães fazem parte da história do ser humano desde antes da palavra escrita. No antigo templo de Göbekli Tepe, na Turquia, datado de pelo menos 12 mil anos, fornece evidências arqueológicas de que havia cães domesticados nessa região. No Oriente Médio, a mais antiga evidência de domesticação de cães se encontra em uma sepultura da cultura natufiana, descoberta em Ain Malahá, Israel, na qual um homem foi enterrado com um filhote. No sul da França, pegadas de uma criança caminhando ao lado de um canino foram preservadas no chão da caverna de Chauvet, datado de 26 mil anos atrás. E um estudo de 2008 concluiu que os cães foram domesticados na Europa entre 32.000 a 18.800 anos atrás, com os restos de cães mais antigos do mundo encontrados até agora, datados de 31.700 anos atrás. As descobertas do estudo de 2008 são contestadas por restos de cães encontrados nas cavernas de Goyet, na Bélgica, que são mais antigas, datando de 36.500 anos. Em muitas culturas em todo o mundo antigo, os cães figuravam com destaque e em grande parte eram vistos da mesma forma que são hoje. Os cães eram vistos como companheiros fiéis, caçadores, guardiões, guias espirituais e como uma parte preciosa da família, e várias culturas pelo mundo atestam essa veracidade. No conto épico mais antigo do Oriente Próximo, a Epopeia de Gilgamesh, da antiga Mesopotâmia, os cães aparecem em um papel elevado como companheiros de uma das deusas mais populares da região, a deusa Inanna. E essa deusa viajava com 7 cães de caça premiados em uma coleira. Um pingente dourado de um cão aparentemente da raça Saluk foi encontrado na cidade suméria de Uruk, datado de 3300 AEC. E um selo de cilindro de Nínive, datado de 3000 AEC, também apresenta um Saluk. O pingente de cachorro usa uma coleira larga, evidenciando o uso da coleira naquele momento da história. Os cães protagonizaram com destaque o cotidiano dos mesopotâmicos. O historiador Wolfram von Soden observa isso escrevendo em seu livro, O Antigo Oriente. O cão foi um dos primeiros animais domésticos e serviu principalmente para proteger rebanhos e habitações contra inimigos. Apesar do fato de que os cães vagavam livremente nas cidades, o cão no Antigo Oriente era em todos os momentos geralmente ligado a um único mestre e era cuidado por ele. Claro, o cão também era um comedor de carniça, e nas aldeias prestava o mesmo serviço que hienas e chacais. As fontes distinguem numerosas sub-raças, mas podemos apenas identificá-las parcialmente. O cão era muitas vezes o companheiro dos deuses da terapêutica. Os cães são retratados na arte mesopotâmica como caçadores, mas também como companheiros. Os cães eram mantidos em casa e eram tratados da mesma forma pelas famílias carinhosas como são hoje. Cães protegiam a casa e vários amuletos em formas caninas, como as mencionadas acima de Uruk, eram carregadas para a proteção pessoal. As famosas estátuas chamadas de cães de Nimrud são figuras de barro em formas caninas encontradas na cidade de Kalu e foram enterrados embaixo de entradas e ao lado do limiar dos edifícios por seu poder protetor. 5 outras estatuetas de cães foram recuperadas das ruínas de Nínive e inscrições relatam como essas figuras foram imbuídas do poder do cão para se proteger contra o perigo. Além disso, eram relacionadas com divindades da saúde e a cura, e com uma deusa chamada Gula, que era regularmente retratada na presença de seu cão.
A saliva canina era considerada medicinal, pois se notava que quando os cães lambiam suas feridas, promoviam a cicatrização. Os cães também eram associados à divindade pelos antigos persas. A coleção de textos sagrados zoroastrista, chamado Avestá, contém uma seção conhecida como Vendidad, que vai longe ao descrever os aspectos benéficos do cão, como os cães devem ser tratados, penalidades para aqueles que abusam de cães ou como esse abuso, ou inversamente cuidado, afetará o destino final na vida após a morte. Dizia-se que os cães de fato guardavam a ponte entre o mundo dos vivos e dos mortos. A forma como se tratava um cão na vida afetava as chances de alcançar o paraíso. As pessoas eram encorajadas a cuidar de cães assim como cuidariam de outros seres humanos. Um cão ferido devia ser tratado para recuperar a saúde. Uma cachorra grávida deveria ser cuidada como sua própria filha, e seus filhotes cuidados por pelo menos 6 meses após o nascimento, e só depois disso deveriam receber boas casas. Os cães recebiam ritos funerários em pé de igualdade com os seres humanos, e também desempenhavam um papel importante nos rituais mortuários humanos. As raças de cães persas incluíam o Saluk, o Mastim Sarabi, o Alabai e o Mastim Curdo. Eles eram usados na caça como cães de guarda ou para pastorear ovelhas, mas também eram mantidos como companheiros. Pensava-se que a alma de um cão era constituída por 1/3 de besta selvagem, 1/3 de humanos e 1/3 de divinos, e, portanto, os cães deveriam ser tratados com devido respeito e consideração. Durante as refeições diárias, foi estipulado que se deveria sempre reservar 3 pedaços de comida para o cão para ser dado em gratidão por sua companhia. Na Índia antiga, o cão também era muito considerado. O cão da raça Desi, chamado também de cão pária indiano, que ainda existe hoje, é considerado por muitos como o primeiro cão verdadeiramente domesticado da história e o mais antigo do mundo, apesar de alguns estudiosos contestarem isso. O grande épico cultural Mahabharata apresenta significativamente um cão que pode ter sido dessa raça, e em algumas versões do conto sobre o rei Yudhishthira, o cão desse monarca é então revelado como sendo o deus Vishnu, o preservador, que tem vigiado Yudhishthira toda a sua vida, ligando assim a figura do cão diretamente ao conceito do divino. No Antigo Egito, o cão era ligado ao deus Chacal Anubis, que guiava a alma do falecido até o Salão da Verdade, onde a alma seria julgada pelo grande deus Osíris. Cães domesticados foram enterrados com grande cerimônia no templo de Anubis, em Saqqara, e a ideia por trás disso parecia ser ajudar os cães falecidos a passar facilmente para a vida após a morte, no que seria o paraíso dos egípcios, chamados de Campos de Juncos, onde eles poderiam continuar a desfrutar de suas vidas como tinham na terra. Os cães eram altamente valorizados no Egito como parte da família, e quando um cão morria, a família, se pudesse pagar, teria o cão mumificado com tanto cuidado quanto pagaria por um membro humano da família. Também é no Egito que há a evidência mais antiga da coleira de cachorro, e é vista numa pintura datada de 3500 AEC de um homem passeando com seu cachorro em uma coleira. A coleira parece ser um simples caso de uma corda ou pano amarrado em volta do pescoço do cachorro. Na Grécia Antiga, os cães eram considerados como companheiros, protetores e caçadores para os gregos. E a coleira cravada, com pontas, tão conhecida hoje, foi inventada pelos gregos para proteger o pescoço de seus amigos caninos dos lobos. Os cães aparecem na literatura grega logo nos primeiros textos, e são representados na figura do cão de 3 cabeças chamado Cérbero, que guardava o portão do Hades. Na Grécia, como na antiga Suméria, o cão era associado a divindades femininas em que tanto as deusas Artemis como Hécate mantinham cães. E provavelmente a história de cachorro mais famoso da Grécia Antiga, no entanto, é Argos, o amigo leal do rei Odisseu da Ítaca, no livro 17 da Odisseia de Homero. Odisseu volta para casa depois de ficar afastado por 20 anos, e graças à ajuda da deusa Atena, não é reconhecido pelos pretendentes hostis que estão tentando ganhar a mão da esposa de Ulisses, Penélope.
Argos, no entanto, reconhece seu mestre e se levanta de onde ele estava, fielmente esperando, abanando o rabo em saudação. Ulisses, disfarçado, não consegue reconhecer a saudação por medo de revelar sua verdadeira identidade na frente dos pretendentes, e assim ignora seu velho amigo, e Argos se deita e morre de tristeza. Nesta história e no Mahabharata, a lealdade do cão é retratada exatamente da mesma maneira. Embora separado por diferentes culturas e centenas de anos, o cão é descrito como um amigo leal e dedicado ao seu mestre, quer esse mestre devolva a devoção ou não. Na Roma antiga, o cão era visto da mesma forma que na Grécia, e o conhecido mosaico Cave Canem mostra como os cães eram apreciados em Roma como guardiões do lar, assim como tinham sido em culturas anteriores e ainda são hoje. O grande poeta latino Virgílio escreveu: "Nunca, com cães de guarda, você precisa temer por suas barracas um ladrão da meia-noite." Os cães protegiam as pessoas não apenas de animais selvagens e ladrões, mas também de ameaças sobrenaturais. A deusa romana Trívia era a rainha dos fantasmas, das encruzilhadas assombradas e cemitérios, e era associada à bruxaria. Ela roubava as pessoas silenciosamente para prendê-las, mas os cães sempre estavam preparados para ela, e pensava-se que um cão que parecia estar latindo para nada estava alertando contra a aproximação dessa deusa ou de algum outro espírito. Os cães são mencionados no Código de Lei Romana como guardiões do lar e dos rebanhos, e havia uma regra que nenhuma fazenda deveria ficar sem 2 cães, e eles deveriam ser mantidos dentro de casa durante o dia e deixados livres para vagar à noite, para guardarem a propriedade. A China antiga tinha uma relação interessante com os cães. Os cães foram os primeiros animais domesticados na China em cerca de 12.000 AIC, juntamente com os porcos, e eram usados na caça e mantidos como companheiros. Eles também foram usados muito cedo como fonte de alimento e como sacrifícios. Ossos de oráculos antigos usados para contar o futuro mencionam os cães repetidamente como bons e maus presságios, dependendo de como, em que condições e em que circunstâncias o cão foi visto. O sangue de um cão era um componente importante para selar juramentos e jurar lealdade, porque acreditava-se que os cães tinham sido dados aos humanos como um presente do céu, e portanto seu sangue era sagrado. Como um presente divino, eles foram honrados, mas entendeu-se que eles tinham sido providos para um propósito: ajudar os seres humanos a sobreviver, fornecendo-lhes comida e sangue para o sacrifício. Os cães eram mortos e enterrados em frente de uma casa, ou diante dos portões de uma cidade, para evitar doenças ou azar. Com o tempo, os cães de palha substituindo os cães reais à medida que a prática de sacrificar cães se tornou menos popular. Pensava-se que a doença ou a má sorte que ameaçava a cidade ou o lar era tão facilmente enganada pela figura do cão de palha, pensando que era um cão de guarda, e fugiria como de um cão real. Para a proteção pessoal, foram usados amuletos em forma de cães. Estes eram frequentemente feitos de jade, e durante o período da cultura Liangzhu, os amuletos de jade estavam entre os mais habilmente esculpidos. Os maias tinham uma relação com os cães semelhante à dos chineses. Os cães eram criados em currais como fonte de alimento, como animais de estimação e para a caça, mas também eram associados aos deuses. Como os cães eram notados como grandes nadadores, acreditava-se que eles conduziam as almas dos mortos através da extensão aquática até a vida após a morte, o submundo maia chamado Xibalba. Uma vez que a alma chegava ao reino das trevas, o cão servia como um guia para ajudar os falecidos através dos desafios apresentados pelos senhores de Xibalba e para chegar ao paraíso. E isso foi inferido de escavações na região que descobriram sepulturas nas quais os cães são enterrados com seus mestres, e de inscrições nas paredes de templos. Inscrições semelhantes no Códice Maia, sobreviventes retratam o cão como portador do fogo para o povo, e no livro sagrado maia, Quiche, ou Popol Vuh, os cães são fundamentais na destruição da raça ingrata e inconsciente de humanos que os deuses primeiro produziram e depois se arrependeram.
Os cães também foram associados com a vida após a morte, proteção e cura em culturas celtas e nórdicas. A deusa celta germânica da cura e prosperidade, Nealênia, é frequentemente retratada na companhia de um cão, sendo os próprios cães considerados semidivinos. Como em outras culturas, o cão foi associado à proteção após a morte e como presença guia. Na cultura nórdica escandinava, o cão Garmin era o cão de guarda nos portões de Hel, mantendo as almas mortas dentro e os vivos fora, numa curiosa similaridade com o Cerberus grego. Os cães eram frequentemente enterrados com seus mestres como protetores e guias na vida após a morte, e os cães se banqueteavam aos pés de seus mestres guerreiros no grande salão de Valhalla após a morte. Mais restos de cães foram encontrados em locais de sepultamento nórdicos escavados do que em qualquer outra cultura. Na Índia Antiga, Mesopotâmia, China, Mesoamérica e Egito, os humanos tinham laços profundos com seus cães, e como visto, isso também era comum na Grécia e Roma Antiga. Enquanto outros animais sofreram mudanças significativas na forma como são percebidos ao longo da história, como o gato principalmente, o cão permaneceu um companheiro, amigo e protetor constante, e foi retratado dessa forma através da arte e nos escritos de muitas culturas antigas. Se tornaram, ao longo dos séculos, mais do que animais que nos servem, mas sim como um membro valioso de qualquer família que tenha um em seu lar. Eles sentem dor, medo, fome, necessidade de atenção e buscam em nós, seus tutores e adestradores, a proteção e cuidado, se tornando em companheiros muito mais leais que muitos humanos. E a alegação de que um cão é o melhor amigo de alguém é comprovada através do registro histórico. Mas não precisamos de provas para isso caso tenhamos a sorte de desfrutar da companhia de um bom cão, e que há milênios, em vários idiomas, podemos chamar de amigos. Espero que tenha gostado desse tema e tenha lhe acrescentado algo de bom. E se chegou até aqui, não esqueça de deixar um joinha no vídeo, de se inscrever e compartilhar com seus amigos. Isso apoiará o canal a crescer e levar para mais pessoas o nosso conteúdo. Deixe também um comentário sobre o que achou desse tema, e se quiser sugerir outros temas, ficarei feliz em colocar na minha lista de assuntos para o canal. Muito obrigado, e até a próxima história.